Você que está aqui de pé, eu peço que você pegue a sua Bíblia, e se você estiver sentado, eu bondosamente peço que você, se colocando de pé e tendo uma Bíblia em mãos, abra por favor no livro de Isaías, capítulo 6, por favor. Isaías capítulo de número 6, nossas crianças já estão se direcionando às turmas lá em cima. Ficamos aqui para ouvir a palavra do Eterno. Livro de Isaías, capítulo de número 6. Eu quero ler a partir do versículo de número 1. Diz assim a Bíblia Sagrada: No ano em que morreu o rei Uzias, eu vi também o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e o seu séquito enchia o templo. Serafins estavam por cima dele, cada um tinha 6 asas, com 2 cobriam os seus rostos, com 2 cobriam os seus pés, e com 2 voavam. E clamavam uns aos outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Toda a terra está cheia da sua glória. E os umbrais das portas se moveram à voz do que clamava, e a casa se encheu de fumaça. Então disse eu: Ai de mim, pois estou perdido, porque sou um homem de lábios impuros, e habito no meio de um povo de impuros lábios. E os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Porém um dos serafins voou para mim, trazendo na sua mão uma brasa viva, que tirara do altar com uma tenaz, e com a brasa tocou a minha boca e disse: Eis que isto tocou os teus lábios, e a tua iniquidade foi tirada, e expiado o teu pecado. Depois disto ouvi a voz do Senhor que dizia: A quem enviarei? Quem há de ir por nós? Então disse eu: Eis-me aqui, envia-me a mim. Amém. Tome assento, por favor, em nome de Jesus. Eu queria um pouco da vossa atenção. Eu não me estenderei, mesmo porque eu não me sinto em condições físicas de falar muito ainda. Mas vocês viram um pouco da realidade da China, que é a realidade de pelo menos 62 países dos mais de 190 que existem no mundo. A China é muito pior do que o Portas Abertas atenuadamente mostrou para a gente neste vídeo. A China até alguns anos atrás tinha, por exemplo, a lei do filho único, que levou 300 milhões de meninas a serem abortadas. Que levou mais 200 milhões de crianças do sexo feminino a serem trancadas nos chamados quartos da morte. Se você quer conhecer a verdade da China, pesquise sobre o que eu estou lhe dizendo. Você chorará, você vai sentir a dor, você vai ver pessoas com câmaras secretas entrando em orfanatos deste governo maldito, que é o governo chinês comunista, que por natureza odeia Deus e naturalmente odeia todos aqueles que professam fé em Deus. Se você quer um dia entender o que é dor, quando se fala em ver, viver e conhecer um governo comunista,
Vá na China. É um país que tem números absurdos por causa da sua população, que está em mais de 1 bilhão de pessoas na Terra. Ele tem números absurdos para mostrar para mim e para você como é terrível a vida ali para quem serve a Deus ou para quem é menina. E existe um documentário feito por um grupo de repórteres americanos, de mais ou menos 2 horas de duração, e esse documentário causou problemas terríveis para a China, porque queira ou não, o governo chinês teve que a público tentar explicar o inexplicável. Num país onde eles fazem questão, e de forma ditadura mesmo, ditatorial, exigindo que os pais tenham apenas um filho e que este filho seja homem. Num país em que existe uma lei, ou existia, porque até há pouco tempo ela foi cancelada, a lei do filho único, que na teoria deixou de existir, mas que na prática continua existindo. É o país campeão de aborto no mundo, irmãos. E de aborto de meninas. Não se aborta meninos. Meninas das quais, porque os pais decidiram de alguma forma ter escondidos do governo, foram por algum momento pegos e tomadas essas meninas, levadas até a esses orfanatos sustentados por esse governo maldito. E nesses quartos, chamados quartos da morte, são colocadas em cadeirinhas e ali ficam esperando a fome, a desnutrição, a doença consumir até a morte, para que o governo não assuma a responsabilidade de dizer: nós matamos, então eles deixam elas morrerem de fome, de sede. E pior do que ver isso, é ver, por conta da perseguição que existe de forma clara para os chineses, que têm filhas meninas, os pais, quando descobrem que a criança que nasceu é uma menina, com medo de serem assassinados ou de sofrerem represálias pelos vizinhos, pelas autoridades, levam suas filhinhas até a esses locais, e bebês são deixados morrendo de fome, chorando, até se calarem pelo silêncio da morte. Se tem um povo que eu às vezes olho, eu estou dizendo como pastor ainda, às vezes olho e fico tentando entender que tipo de sentimento que existe dentro deles, é esse povo chamado povo chinês. Porque essas atrocidades, na sua maioria das vezes, por um país que tem 1 bilhão de habitantes, uma revolução talvez já teria mudado muita coisa ali. Mas eles se adaptam a esse modo de viver e vivem como se não estivessem fazendo nada. Volta e meia você recebe no seu WhatsApp, ou você vê no Instagram da vida, um vídeo de uma criança atravessando na rua, na frente de todo mundo, porque se deslocou do pai, e um carro passa por cima da criança, e o pessoal passa por cima dela, como se estivesse passando por um animal, sem o menor sentimento. Há alguns anos atrás, há mais ou menos 3 anos, o governo pagou uma agência caríssima para investir em propagandas simuladas, mostrando o lado sentimental. Aí mostra lá o chinês sofrendo pela chinesinha, mostra lá a chinesinha correndo para abraçar a sua criança, quando na realidade não tem nada a ver com isso. Mídia, igual como fazem aqui nesse país chamado Brasil, essa mídia podre que nós vivemos e somos por ela enganados, por ignorância talvez. Mas quando eu olho para países como a China, e eu poderia passar a noite inteira falando só sobre a China, irmãos, porque estudei muito quando fazia missões sobre esse país. Foi um dos países que eu tive vontade demais de ir para lá, de conhecer e de também instruir e falar de Jesus. Um país onde as igrejas que são
legalizadas, os pastores nem precisam acreditar em Deus, eles só precisam serem oficiais do governo. Na igreja lá da China, existe a igreja cristã clandestina, que é o povo de Deus, que ama a Deus, e corre o risco todos os dias de ser assassinado por causa desse Deus. E existe a igreja cristã comunista, aonde você entra e tem a bandeira do comunismo, onde você entra e no lugar, por exemplo, do símbolo do cristianismo, que é uma cruz, há lá uma foto do líder daquele país. E que o pastor que está à frente desta igreja é um pastor que faz um curso de teologia junto com o governo, e com este governo todas as suas pregações são delimitadas, e uma vez que ele fala qualquer coisa naquele púlpito, só o pode fazer se o governo autorizar, desde que aquilo que ele leia na Bíblia não vá de encontro ao socialismo dentro deste comunismo que existe na China. É um país dominado por pessoas que não acreditam no que você crê, e que talvez o neto não tenha conseguido emocionalmente te transmitir a realidade daquilo que ele estava dizendo, porque você talvez não tenha visto um pouco desta realidade. Mas cada vez que você dobrar o seu joelho daqui para frente, tente se lembrar desse povo. Há um povo ali que, para servir a Deus, irmãos, eu conheço uma irmã que ela é uma líder espiritual na célula da casa dela, na China. E lá em Xangai, aonde ela mora, não só uma vez ela estava louvando a Deus em casa com as suas ovelhas, e a polícia bate na porta, e ela já deixa todo um cenário pronto, com quadro, com mesas, com livros de música, para quando a polícia vier, ela dizer: não, eu estou dando aula de música, não estou fazendo culto nem louvor a Deus. Porque se ela for pega do ato de louvar a Deus, ela é presa. Existem 2 milhões de muçulmanos, e olha que eu nem sou a favor nem um pingo do islamismo, mas lamento por eles. 2 milhões de muçulmanos nesse exato minuto em campos de concentração na China, presos porque não querem tirar, homens a barba, mulheres a burca. E como o país é comunista, você não pode expressar nenhuma forma de religião, a não ser nos templos, que são templos dos comunistas e do governo chinês. Então, quando você vai a um país como esse, em que você vê as luzes, você não tem noção de que por trás de toda aquela beleza existe uma miséria espiritual sobrenatural, sobre-humana. E só nos últimos 10 anos, 300 mil cristãos morreram na China porque não negaram Jesus. Porque foram pegos nas esquinas da vida, nos esgotos, nas florestas, escondidos em salas, pregando o evangelho de Cristo. Você não pode carregar a sua Bíblia, você não pode ter uma mensagem escrita que faça alusão ao cristianismo, e se você quiser sentar como você está sentado aqui, muito bem acomodado, para cantar para Deus, você tem que ir para uma das igrejas, que são igrejas do governo chinês. Então lá é um louvor a Deus e um louvor ao Partido Comunista. Imagina você que está numa igreja, que sai daqui empolgado, visita uma catedral que existe lá na China, empolgado por louvar a Deus, e de repente no meio desse louvor se mete lá alguma coisa do Partido Comunista Chinês, e você fica sem entender. Aí o cara vai pregar, você vê que o que ele prega só faz alusão ao socialismo, a ideia de igualdade entre todos, a ideia de que todo mundo tem que comer a mesma coisa, que nem Cristo, nem Jesus ensinou isso, e nem ele foi assim, por assim dizer. Então falar sobre a China me fazia falar com vocês a noite inteira. Mas no mundo em que nós vivemos, em que nós temos tantos países iguais ou piores do que a China, como por exemplo o seu vizinho, atravessando o mar, você encontra a Coreia do Norte. E ali os cristãos aprendem
o que é realmente ser um servo. Porque se você não for um servo lá, você não consegue ficar vivo por mais de alguns dias, pois só Deus pode te guardar naquele país. Então, diante de tudo isso, diante destas circunstâncias, em que a gente vê que o mundo não é essa caixinha de maravilhas como é no Brasil, que não é tão legal lá fora como parece nas imagens que a gente vê aí, nos vídeos que as pessoas fazem, as coisas talvez não sejam tão bonitas quanto de fato parecem ser. Eu preciso entender quem sou eu nesse mundo que Deus me colocou. E para que eu entenda um chamado, que é um chamado universal, levante a mão aqui nesta igreja, por favor, aqueles que são servos de Deus. Então olhe para mim, porque eu quero falar diretamente agora, nesse minuto, a você. Existe um chamado específico de Deus para a sua vida. E é curioso, Paula, porque a gente vive brigando e dizendo: o pastor não me dá a oportunidade. Pastor, não deixa eu cantar. Eu queria cantar, mas o Wilton não me deixa passar no teste. Poxa, eu queria fazer parte lá, eu queria liderar as mulheres, mas não me dão espaço para liderar as mulheres. Caramba, eu queria poder fazer alguma coisa com os jovens, mas não me dão espaço para trabalhar para os jovens. Então você está aqui nessa cadeira e eu não vou fazer mais nada. Deixa eu dizer uma coisa a você: existe um chamado específico na vida de cada pessoa, isso é indubitável. Eu sei que Hilton tem um chamado no Ministério de Louvor, eu sei que eu tenho um chamado pastoral, eu sei que o irmão ele tem um chamado nisso, que aquela irmã tem um chamado específico, mas acredite, existe uma coisa chamada universal. Deus chamou a todos para fazerem a sua obra, louvado seja o nome de Jesus. Não há exceções, Kylie. E naquele grande dia, irmão Rosário, eu não poderei dizer para Deus: Deus, eu não podia. Deus, eu não tinha capacidade. Deus, eu não tinha talento. Deus, eu não sabia falar direito. Deus, eu não tinha a condição que estes grandes homens e mulheres têm. Eu queria ser como fulano, eu queria ser como ciclano, e eu não sou, e porque eu não sou como ele, eu não fiz. Nesse grande dia, escute isso, Deus vai olhar para mim, vai olhar para você e vai perguntar: por que você não fez? Por que você não foi? Mas tem um detalhe que muitos de nós nos esquecemos: ninguém pode ir para a obra de missões ou falar de Jesus de qualquer jeito. E para tanto eu queria que você abrisse a sua Bíblia, por favor, no livro de Isaías, porque eu quero entender um chamado específico de um homem que se apresenta como um homem igual a mim e a você. Sabe o que eu acho lindo na Bíblia, irmãos? Olhe para cá. A Igreja Católica Apostólica Romana mostra às pessoas que elas acreditam que serem santas como se fossem perfeitas e imaculáveis. A Igreja Católica Apostólica Romana, ela mostra alguns seres humanos como se fossem santos, diferentes dos demais. O que eu às vezes digo para alguns colegas padres de cursos de teologia, que eu não sei porque eles têm essa ideia desses homens e dessas mulheres, porque a Bíblia que eles carregam no braço, que é essa Bíblia que você tem aí ou em casa, todos os homens dela são verdadeiros pecadores. Todos os homens dela são verdadeiros homens humanos, cheios de defeitos, cheios de erros. Todos os homens desse livro chamado Bíblia são seres humanos tendenciosos a falhar, que quando as escolhas estão diante dele, e eles podem escolher entre o certo e o errado, na sua maioria escolhem o errado. Mas a beleza e o que diferencia esses homens e estas mulheres da Bíblia de alguns homens que aqui estão sentados, de mim talvez que esteja falando, ou mesmo do Wilton que está aqui em cima do púlpito, o que diferencia esses grandes homens e essas grandes mulheres é quando eles entendem o que são e o que podem ser nas mãos de um Deus poderoso. E o que muitos de nós precisamos entender, para que eu possa compreender esse chamado que Deus tem para a minha vida, que é um chamado para você, que Ele escolheu você, que Ele disse: é contigo que eu quero.
Esse chamado específico a gente vê na vida de Isaías. Para isso eu queria lhe dizer o que diz mais uma vez no verso de número 1. No ano que morreu o rei Uzias, disse Isaías: eu vi também o Senhor assentado sobre um alto. Olha que visão esse cara teve. Porque para que você entenda o que eu vou dizer agora, eu vou dividir para você esta ministração em 4 estágios, em 4 fases, para que você entenda e seja despertado por Deus, para entender que uma chamada missionária, ela é para todos, mas não é para ser feita de qualquer jeito. E eu preciso entender, pastor, como eu posso fazer esse missionário de Deus. Porque se eu perguntar aqui a quem gostaria de ser e ter a responsabilidade de ter a carteirinha de missionário de Deus, levante a mão assim comigo, por favor. Ser missionário de Deus é o maior privilégio que o ser humano pode ter enquanto cristão. Se eu não entendo o porquê fui chamado, como eu poderei atender ao chamado? Então vejamos o que a Bíblia fala que Isaías, nesse seu primeiro estágio, vivenciou para entender a própria obra missionária que a ele era incumbida. A Bíblia diz que no ano em que morreu o rei Uzias, eu vi também o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e o seu séquito, a sua glória, o seu poder enchia o templo. A Bíblia fala no versículo 2 que serafins estavam por cima dele, cada um tinha 6 asas, com 2 cobriam os rostos, com 2 cobriam os pés, e com 2 voavam, e clamavam uns aos outros, dizendo: Santo, 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 é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. E até os umbrais das portas se moveram, a voz do que clamava, e a casa se encheu de fumaça. Olhe para cá. Isaías era contemporâneo de um dos piores reis da tribo de Judá e do reinado de Judá, o rei Uzias. O cara era tão cruel, que a lei dizia que só os sacerdotes poderiam oferecer incenso para Deus no templo. O rei Uzias era tão boçal, era um cara tão ignorante, que primeiro ele saiu construindo um monte de poste ídolos numa nação que era monoteísta. Numa nação que adorava o eterno, ele começou a apresentar outros deuses da nação. Ele colocou diante dessa nação deuses que exigiam que os pais pegassem as suas crianças e colocassem em brasa viva para serem sacrificadas a estes deuses. Eram queimadas e incineradas vivas. Esse rei era um rei tão mau, tão ruim, tão cruel, que ele pegou uma nação arrumada e transformou numa nação pagã. Se revolta contra os sacerdotes, mete o pé na porta do templo, pega o incensário e começa a fazer assim com o incensário, como dissesse assim: eu também posso, porque eu sou rei. E quando ele olha para a pele dele, ele vê que algo muda. A lepra começa a consumi-lo naquele exato minuto que ele tocou naquilo que era sagrado. E ele agora, o grande rei Uzias, que paganizou todo aquele império, que paganizou todo aquele reinado, fica dentro de um quarto no seu palácio até a sua morte. E quando ele morre, a nação está um caos. Quem adora, adora. Quem não adora, não adora. Quem serve a Deus, serve. Quem não serve, ia ir para Deus. Quem ia para o templo ia, quem não ia não estava nem aí. Quem fazia a coisa errada fazia, quem não fazia também não estava nem aí. O negócio virou uma bagunça. Aí Isaías está sozinho no meio desse caos, como um profeta de Deus, como alguém que, como você, quer servir a Deus, quer fazer a coisa certa para Deus. Esse cara sozinho lá, no meio desse reinado, ele se apresenta em oração diante de Deus, e aí de repente ele se vê tomado em espírito, e é levado até onde está o trono do eterno. E aí, diante do caos que ele vivencia, ele começa a ver uma coisa curiosa que está no texto que nós lemos.
Olhe para cá, meu irmão. A gente olha para o mundo inteiro e vê o mundo se derrubando, se destruindo. A gente vê valores como essa empresa, que nunca mais na minha vida eu piso nela. Burger King. Nunca mais eu piso nela. Só por causa do comercial que ela fez, colocando crianças para levantarem a bandeira LGBT no Brasil. Não tenho nada contra o homossexual, meu amigo. Você faz o que você quiser. Eu tenho muitos amigos homossexuais. Eu tenho amigos de conversar muita coisa com homossexuais. Mas não venha impor para os meus filhos e nem para a minha família seu modo de viver, porque eu não imponho o meu modo de viver a você. Não venha dizer que o seu modelo de vida é o padrão. Não venha para cá querer dizer para mim que o que você faz é o certo. Porque o Deus que eu conheço criou um modelo, deixou um padrão. Mas eu tenho o direito de seguir ou não. E respeito quem segue ou não. Mas me respeite também. E quem se doer, pode se doer. Não precisa nem ficar aqui. Eu não sou homofóbico, mas não aceito ninguém fazer eu engolir goela abaixo o que a Burger King fez. Ela, para mim, é uma empresa que eu não piso nem na porta. Acabou para mim. E olha que eu gostava da porcaria que ela vendia. Mas não quero mais saber. Escute isso, num país onde a gente vê empresas que deveriam ensinar padrões para uma sociedade, porque um estudo feito lá nos Estados Unidos, nas 100 maiores sociedades da história da humanidade, descobriu-se que todas as que tiveram sobre a seu domínio a regência de um império homofóbico, ou podemos dizer homossexual, lesbiano, bissexual, de desvirtuações, que são desvirtuações de padrões que Deus criou, todas elas sucumbiram. Quer ver só? Pegue 100 homens, meu irmão, coloque na ilha e sustente eles com tudo, dê tudo que eles precisam. Comida, roupa, médico, hospital, bote tudo o que eles quiserem. E volte daqui a 100 anos. Eu quero ver se existe mais um. Porque homem com homem não se procria. Mulher com mulher não se procria, meu irmão. Então põe uma coisinha na tua cabeça. Respeita aqui o espaço. Que nós respeitamos o seu espaço, mas não impõe. Porque eu amo você e Cristo lhe ama. E Cristo não só lhe ama. Se eu pudesse dizer o que eu sei na Bíblia sobre isso, até chocaria a igreja. Porque o amor de Deus transcende o que a igreja pensa sobre isso. Graças a Deus que Deus olha para estas pessoas do mesmo jeito que olha para mim. Ama do mesmo jeito, quer levar para o céu do mesmo jeito, quer que elas conheçam a Deus do mesmo jeito, e quer que vivam com Deus do mesmo jeitinho que eu. Mas não venha você do outro lado engolir ou me fazer engolir um modo de vida que não é o modo de vida que Deus criou para mim. Quem entendeu, diga amém. Agora imagina esse caos que a gente vive, em que a gente vê que o que é certo virou errado, e aquilo que é errado agora é certo. Eu costumo dizer que eu não vou estranhar se qualquer dia desse eu passar na rua e o poste estiver mijando no cachorro. Porque as coisas estão se invertendo. As coisas estão virando. A gente ri, mas é sério. As coisas estão virando. Essa semana eu fui conversar com minha filha sobre tabuada. E ela não sabia fazer uma multiplicação simples. Eu falei, e a sua professora? Não, papai, ela ensinou. Eu digo, mas você não pegou uns bolinhos na mão, não? Não pode, porque é crime contra a criança. Falei, mas eu decorei a tabuada inteira, de somar, de dividir, de multiplicar, blá blá blá, de tudinho. E se eu errava, o bolinho era na turma, com todo mundo olhando. Quem vivenciou isso? Tem uma galera idosa aqui, né? É nós. Tem uma galera aqui, palmatória. Hoje não pode, porque é errado. Hoje eu vi ali na rua, eu estava passando aqui no Renascença, vi ambulância, carro do bombeiro e um monte de gente, e eu disse, caramba, deve ter sido um carro lá parado, de meu Deus, passou por cima de alguém. Era um cachorro que tinha sido atropelado, e era um cachorro de uma madame aí.
Só faltou vir um helicóptero, cara, para pegar o cachorro da madame que tinha sido atropelado. E a gente passa por pessoas aqui na porta da igreja que estão pedindo um prato de comida e a gente finge que não conhece. Mas chega um cachorrinho lá onde a gente está comendo, a gente já pega um pedaço do bife e joga para ele, pega um pedaço do sítio e joga para ele, porque a gente tem pena do cachorro que está passando fome na rua, mas não consegue ter o mesmo sentimento por vidas. Valores invertidos. O pastor essa semana estava batizando lá em Niterói, na praia, algumas pessoas da sua igreja. Chega o movimento LGBT, faz o maior auê, tira a onda da cara do pastor, entra na água e o cara está lá se segurando. Ô Senhor, Deus sabe todas as coisas, porque cada pastor tem seu limite. Graças a Deus que não era eu batizando ali, porque eu respeito quando me... Ei, respeita aqui, papai. Vivo num país laicista. Você tem seu direito? Papaizinho tem o meu também. E o cara está lá se segurando. Graças a Deus que uma ovelha sabiamente, se isso acontecer comigo, faça a mesma coisa. Uma ovelha sabiamente chamou a polícia. Aí o palhaço que fez a graça vai e diz: homofobia! Olha o que estão fazendo conosco, impondo as pessoas. Se fosse um eu subindo no púlpito e criticando, eu era homofóbico. O pastor está na dele, batizando suas ovelhas. Uns palhaços deste movimento vão lá fazer palhaçada e vem dizer que o cara era homofóbico, porque chamou a polícia. Entende que país que você vive? Mas não é só aqui não, meu irmão. Quer ver bagaceira? Vá para a França. Você quer ver o negócio esbagaçar mesmo, a bagunça ser solta? Vá para a França, vá para a Dinamarca. Vá lá na Dinamarca para você ver. Pra você pegar um choque de maconheiro fumando contigo e fazendo assim na tua cara, ó. Esse é um país e um mundo caótico, por falta de Cristo, por falta de conhecer Yeshua, por falta de conhecer Jesus, o Salvador. Agora imagina, escute o que eu vou lhe dizer. Isaías vivia num local parecido com o que a gente está vivendo, num caos, aonde o politeísmo era um negócio exacerbado, onde o negócio andava solto, onde o nego fazia o que queria. Mas olhe para cá. Você sabe qual foi a primeira coisa que ele teve que entender para ele ser missionário de Deus? A Bíblia leva ele diante de Deus. E quando ele olha para um trono, ele vê acima de todos os céus o trono de Deus. E ele estava sentado neste trono. E a Bíblia diz que a sua autoridade, séquito, quer dizer autoridade, querida. Séquito quer dizer que você tem domínio. Você sabe o que enchia todo aquele local, que a gente diz assim, a glória de Deus enchia aquele local. Quando você vai para os originais, você descobre que o que enchia toda a terra era a autoridade de Deus. E aí sabe o que eu aprendo? Quando eu vejo Isaías, Rafael olhando para ele e dizendo, meu Deus, diante desse caos, o que vai acontecer? Deus diz, espera aí, que eu vou mostrar para você quem é que manda. Contempla a minha autoridade em cada canto desta terra, contempla a minha glória em cada canto, como que dissesse assim, eu ainda sou aquele que mando, que estou assentado sobre o trono deste mundo. Aleluia! Ainda que o mundo esteja um caos, a vida esteja um caos, ao redor das nossas esquinas esteja um caos, o governo esteja um caos, os países estejam um caos, ainda existe um que tem o controle nas suas mãos, que a autoridade não faltou-lhe, que ele continua apenas sentado sobre o seu trono. E olha para cá, meu irmão. Você sabe o que quer dizer sentado no trono? Quer dizer, eu estou tranquilaço. O negócio está comendo aqui na terra, o pau está cantando aqui na terra, o mundo está se acabando. Deus está sentadão no trono e alguém diz assim, meu Deus, por que tu está sentado nesse trono, Deus?
Porque quando eu me levantar, eu faço assim, ó, e tudo muda. Quem crê nisso? Escute o que eu vou lhe dizer. A primeira coisa que eu e você precisamos entender é que nada fugiu do controle de Deus. Aleluia. Nada fugiu do controle de Deus. Você pode às vezes não perceber o controle dele. Você pode olhar para pessoas que você diz assim: meu Deus, mas por que está acontecendo aquilo ali? Deus está olhando e está dizendo: está tudo no meu controle. Eu vi uma pessoa dizendo assim: pastor, eu acho uma idiotice as pessoas acusarem essa pandemia por causa do carnaval de 2 anos atrás, em que Satanás pisoteava Jesus na passarela do Rio de Janeiro e tirava a onda de Jesus, e as pessoas riam e zombaram de Jesus. Eu disse: lógico, meu patrão, que pandemia não veio por causa disso. Nunca que Deus ia se dar o desfrute de olhar para aquilo ali e dizer assim: estão me atingindo. Você quer conhecer um ser inatingível na sua natureza? É Deus. Agora saiba de uma coisa, a Bíblia fala assim: eu, o Senhor, zombo, eu, o Senhor, rio daqueles que zombam de mim. Aí eu imagino, Rafa, Deus olhando para a terra assim: olha, os caras estão pensando que estão fazendo isso comigo. Peraí, o mundo entra em um caos, começa a surgir um monte de doenças, as pessoas começam a morrer, aí todo mundo começa a entrar em pânico. Aí nessa hora todo mundo lá começa a dizer: cadê Deus? Parente vai para o hospital, vamos embora reunir para orar, cadê Deus? Passou a vida inteira sem querer saber de Deus, foi parar no hospital alguém que ama, pelo amor de Deus, vamos reunir para orar. Pelo amor de Deus, vamos orar. Você pode orar aí pelo meu pai, ora pela minha mãe. E Deus continua olhando para a terra e vendo o ser humano se destruir. E olhando para essa terra, Ele está esperando o momento certo. Sabe para quê? Para mostrar a esse mundo que toda a autoridade e todo domínio está nas mãos dEle. A pandemia não veio para mostrar que Deus é um Deus carrasco, e nem foi Ele que a enviou. Agora na pandemia, Deus olhou para os cientistas do mundo inteiro, os de Harvard, os lá de Londres, olhou para os cientistas japoneses, olhou para os cientistas judeus, olhou para os bambamãs da medicina mundial e disse assim: nenhum de vocês terá domínio sobre esta doença. Aí o mundo inteiro se encurva de diversas formas, há vários tratamentos, há vários tipos de vacina. E aí você olha para uma pessoa, o Joãozinho tá bonzinho, tomou a primeira dose, tomou a segunda dose, não tem uma comorbidade, vive direitinho, do nada em casa sem fazer nada, o cara vivia com máscara até no olho, parecia Bolsonaro com aquela máscara no olho, com máscara cobrindo até, tapava até os narizes para poder o vírus não entrar pelo ouvido, pelo nariz, por nada. Pega Covid, é hospitalizado, vai para estado grave, intuba, morre. E os cientistas coçam a cabeça e disseram: mas eu usei aquele remédio que foi comprovado que era bom. E o outro diz: não, mas tu usou aquilo, eu usei, eu virei ele de trás para baixo, eu pronei, eu botei isso, eu injetei isso, eu fiz aquilo outro, mas não deu certo. Aí vem um cara gordo, obeso, cheio de comorbidade, cheio de erros, pega a Covid, vai para o hospital, vai para a UTI, sai de lá sorrindo, cantando e dando glória. E você diz assim: mas como é que pode? O cientista olha e diz assim: o que está acontecendo? Aí Deus está olhando e dizendo assim: sou eu que tenho domínio sobre a vida, aleluia. Sou eu que tenho domínio sobre a vida, aleluia. Sou eu que tenho domínio sobre a vida. Há um dominador acima de todos. Então eu preciso entender isso. Se eu quero fazer missões, se eu quero falar de Jesus para as pessoas, eu preciso entender que haverão circunstâncias em que eu ficarei no canto da parede, sem saber o que fazer. Nessa hora, olhe para cima e diga: Deus,
é tu quem faz. E você vai ver Deus fazer, louvado seja o nome de Jesus. Segundo, abra sua Bíblia, por favor. Ainda em Isaías, no capítulo de número 6. Eu já encerro. Eu me lembrei de uma coisa aqui, olhem para cá. Olhem para cá. Lá na rádio evangélica, não sei se foi na 92, estavam fazendo uma campanha e pedindo comida para alguma, aí deram uma lista de nomes, pessoas que estavam passando fome aqui. Gente, isso foi fantástico. Fazendo uma campanha para arrecadar alimentos. E aí dava o nome, os nomes das pessoas. De repente uma mulher entra ao vivo e diz: olha, sou fulana de tal, irmã fulana de tal do ciclo de oração. Não vou dizer por questões éticas. E aí essa irmã diz assim: eu estou realmente passando muita dificuldade, se algum irmão puder me ajudar, lá aqui em São Luís tem uma praga de um adorador de Satanás ouvindo. Chama os seus serviçais, manda fazer uma compra, liga para a rádio, pergunta o nome da dita cuja e diz assim: vá lá deixar para ela essas compras. E quando ela perguntar quem foi que mandou, diga que foi Rei Satã que mandou. Só para ela entender que não é o Deus dela que faz o que ela quer, não. Os serviçais foram lá, fizeram as compras, chegaram na porta, entregaram, a mulher ficou feliz. Olha, a gente veio aqui entregar isso para a senhora, ouvimos assim lá na rádio e tal. E ela pegou, foi botando para dentro de casa, foi trancando a porta. Eles, mas só não vai perguntar não quem foi que entregou as compras, de quem enviou, porque ela não quis nem saber. Ela virou para os caras naturalmente assim: meu filho, eu não preciso saber, porque quando Deus quer, Deus usa até o diabo, né? E usou. É um Deus soberano, meu irmão. É um Deus soberano. O Deus que você serve é um Deus que está acima de tudo. É um Deus que olha para Satanás e diz assim: você é meu boneco, eu faço de você o que eu quero. Ele tem poder, aleluia. Por isso que eu não vejo motivos para olhar para o mundo e dizer voltarei para lá, porque quando eu olho para lá eu vejo meu amigo, aquilo ali está um caos. Eu estou com aquele que é vencedor, eu estou do lado do time certo. Venha para esse time. Esse é o time dos que vão cantar além do Rio Azul, lá no céu. Quantos vão cantar lá? Aleluia, oh glória. Isaías, ele passou por um segundo estágio, meu irmão. No versículo de número 5 diz assim: então disse eu, ai de mim. Olha isso, meu irmão, aleluia. Ai de mim, porque eu estou perdido. Eu sou um homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios. E os meus olhos viram o Rei e o Senhor dos Exércitos. Porém um dos serafins voou para mim, trazendo na sua mão uma brasa viva, que tirou do altar com uma tenaz. E com a brasa tocou a minha boca e disse: eis que isto tocou os teus lábios, e a tua iniquidade foi tirada, e expiado o teu pecado. Olha para cá, pecador como eu. Você sabe qual é o segundo estágio para a gente entender o chamado missionário, Felipe? É o chamado autoexame. É você ter autoconsciência. É você conseguir olhar para si mesmo e perceber quem você é e o que você é e o que faz. É você não precisar se esconder diante de um ser que ninguém se esconde. Eu disse hoje na escola dominical que muita gente não entende, porque às vezes sobe um irmão aqui ou em outros lugares e ele canta perfeitamente bem, ele tem uma voz sonante, e ele toca no ritmo, ele sabe o compasso, ele isso, e ele fala bonito, e ele parece ser cheio de Deus, mas você ouve e parece ser um saco furado. Você ouve assim, poxa. Aí chega um irmão e canta aqui com a alma,
chega aqui o irmão e adora a Deus com a alma, sabe, ele canta ali, a voz dele às vezes não é bonita, às vezes ele nem está cantando no tom certo, mas ele canta com a alma dele, e você se arrepia todo, você não sabe o que é dar uma vontade de chorar, e aí você fica, meu Deus, por que é? Porque esse irmão que subiu, eu conheço ele vive pisando na bola, ele vive errando, ele vive sendo um pecador, mas é um pecador que todo dia chega na presença deste Deus, vê essa fumaça enchendo a casa dele, vê uma tenaz sendo arrancada do altar, e vê Deus lançando sobre ele perdão, porque Jesus Cristo pagou o preço pelos nossos pecados. É por isso que eu preciso fazer uma autoanálise, eu preciso entender o que eu sou e como eu sou diante desse Deus. Você precisa entender quem você tem sido diante de Deus, ou o pior, o que você tem sido diante dele. Você tem sido um servo verdadeiramente? Você tem realmente? Ou você tem sido um religioso que vai de vez em quando na igreja, fez lá a sua social, fez lá o seu momento, pronto, já visitei, agora estou em casa, vou para casa que eu fiz minha parte com Deus. Isaías, quando ele chegou diante de Deus, sabe o que ele fez? Eu não posso me esconder dele, porque ele me conhece, ele sabe aonde eu piso. Então ele começou a olhar para si e dizer assim: ai de mim, agora eu morro, agora eu vou morrer. Por quê? Por que, Isaías? Porque eu sou um pecador. Gente, chamar o outro dentro do judaísmo de lábio impuro é como se eu xingasse a sua mãe. Se eu chego lá no hebraico e digo: "Ei, boca suja", estou xingando você de um xingamento terrível, estou te chamando para briga. Sabe o que Isaías fez? Ele olhou para si mesmo e disse assim: eu sou o que há de pior, eu sou um lixo de ser humano, e eu habito onde tem um monte de seres humanos lixo. Como é que eu vou poder ficar na presença de um Deus santo, que é tão santo que os anjos que ficam chamando ele de santo, 2 asas cobrem os pés, 2 asas cobrem os corpos, e 2 asas cobrem o rosto, e ficam dizendo: santo, 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 santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. Um Deus santo desse, como eu posso ficar de pé? E aí, um serafim tira com uma pinça, uma tenaz, uma brasa do altar, desce voando até onde Isaías está ali, sentindo-se o pior lixo humano, toca nele e diz: pronto, tu não merece, tu não é digno, mas a misericórdia daquele que está sentado sobre o trono te perdoa e te limpa de toda iniquidade. Só quem foi limpo, levante a mão e diga glória. A segunda coisa que eu tenho que fazer é fazer uma autoanálise. Meu Deus, será que eu posso ir fazer essa obra? E quando a gente faz a autoanálise, a gente percebe quem somos e o que somos. Então podemos decidir o que fazer. Quem quer fazer diferente para Deus? Levante a sua mão. Faça diferente para Deus a partir de hoje. Sabe aquela sua amiga lá do trabalho? Ela precisa conhecer Jesus. Fale de Jesus para ela. Sabe aquele seu colega de faculdade? Fale para ele. Eu já disse, não me canso. As faculdades que eu já passei, eu estou na minha 6ª faculdade. As faculdades que eu passei, todas elas, eu era amigo do que tinha de pior na turma. Eram todos os excluídos da turma que eu estava andando. Andava como se fosse eles, e muitas vezes era tido como um deles, mas lá no meio deles, no meio de tanta treva, eles conseguiam enxergar uma luz, e no desespero diziam: me ajude, me socorre, o que eu faço? E aí Deus cria a oportunidade para você ser missionário e você dizer: venha conhecer Jesus, Ele é o Salvador da humanidade. E eu quero, já prestes a encerrar, pedir que você abra novamente no livro de Isaías, para lermos o versículo de número 8.
Porque o terceiro estágio que Isaías teve que passar foi entender uma necessidade. O versículo 8 diz assim: a quem enviarei e quem há de ir por nós? Olhe para cá. Rafa, sabia que essa é uma das perguntas que eu ouço Deus até hoje citando no universo? Sabe que eu vejo até hoje Deus citando no universo, olhando para a gente, dizendo assim: quem vai atender ao meu chamado, Felipe? Olhe para cá. Sabe o que muitos de nós fazemos? Quando alguém diz assim, vamos fazer a obra de missões, a gente bota as mãos no ouvido para dizer, eu não ouvi o pastor chamando. A gente põe as mãos nos olhos para dizer assim, eu não vi. E a gente põe a mão na boca para dizer assim, eu não me comprometi com ninguém. E Deus continua dizendo, quem eu enviarei, Rosana? Quem irá por mim, Raimundo? Quem irá fazer essa obra? Quem vai se levantar da sua vida e do seu castelo e sair de dentro dele para falar de mim para as pessoas? Quem vai ter coragem de anunciar àqueles que precisam, dizer a eles que existe uma chance, existe uma esperança, que a vida não se encerra aqui, mas que existe um porvir, e a vida eterna é para aqueles que conhecem a Cristo. O quarto e último estágio, quando Isaías ouve o chamado de Deus, está nesse versículo. Porque a Bíblia diz que Deus brada do céu, Marcos, a quem eu enviarei, quem há de ir por nós? E você sabe o que Isaías responde? Eis-me aqui, Senhor. Aleluia. Sabe por que eu fico com vontade de chorar, Caio? Quando eu vejo essa parte. Porque poucas pessoas entendem esse eis-me aqui. Envia-me a mim. Sabe quando ele diz assim, eis-me aqui? Ele olha para dentro de si na área e diz assim, eu não tenho capacidade. Eu não sei pregar. Eu não sei falar de Jesus. Eu fico com vergonha. Eu fico sem graça para falar dele. Eu não sei como chegar na pessoa. Esse era o Isaías. Quando ele dizia, eis-me aqui, ele não estava dizendo assim, está aqui o cabra pronto, está aqui o cabra teologicamente preparado, pode me mandar. O eis-me aqui do hebraico bíblico, era de um homem que olhava para si e dizia assim, eu sou incapaz, eu não posso, eu não consigo, eu não tenho capacidade, eu não tenho talento, eu não sei cantar, eu não sei pregar, mas Deus, eis-me aqui. Pode me enviar. Envia esse ser humano falho, envia esse ser humano pecador, envia esse ser humano que erra, envia esse ser humano que talvez não preste para ninguém, mas eu quero atender ao teu chamado. Fique de pé quem quer atender esse chamado. O Evangelho de Lucas, capítulo de número 10, o versículo 2, Jesus disse uma vez assim, a seara é grande. Gente, isso é muito triste de se ler na Bíblia. Quando você lê a Bíblia com emoção, com o coração, com a alma, você lê isso e você chora. Porque a Bíblia diz que Jesus disse, a seara é grande, mas os trabalhadores são poucos. Gente, Jesus olha para os seus apóstolos. Você sabe em que circunstâncias Jesus disse isso? Ele tinha uns 15 mil seguidores, porque ele estava multiplicando pão e peixe. Um belo dia Jesus teve aquela sacada, pô, esses caras estão me seguindo porque querem só pão e peixe. E aí Jesus disse assim, olha, vocês estão me seguindo não é porque gostam da palavra de Deus, vocês estão me seguindo porque eu estou dando pão para vocês. Vocês estão me seguindo porque vocês estão recebendo alguma coisa de mim. E 15 mil pessoas abandonam Jesus. A Bíblia diz isso.
todo mundo vira as costas para Jesus, todos os seus seguidores. Em um dia você vai dormir tendo 15 mil membros na sua igreja, acorda no outro dia só tem 12. Debanda 15 mil pessoas porque não gostou do que você falou. Porque era gente que não seguia Jesus, mas seguia o que Jesus tinha. Estava na igreja porque via a igreja como uma fonte de alguma coisa. Lá eu tenho a minha bênção, lá eu estou protegido, lá eu isso, lá eu consigo aquilo. Mas não estava na igreja porque amava Cristo. Jesus olha para aqueles 12, diz: vocês também querem ir? Pedro se levanta. Pedrão, esse cara era muito doido, eu boto muita fé nesse cara. Era o cara mais errado dos apóstolos e o mais certo de todos. Era o que mais pecava, mas o que mais acertava. Ele mais vacilava, mas era o que mais fazia a coisa certa. Ele era o cara. Pedrão se levanta diante daqueles homens e diante de Jesus diz: para onde nós iremos, se só tu tens a palavra de vida eterna? Jesus pega os seus 12 e vai para uma cidade e começa a pregar, e os doentes começam a vir, os moribundos começam a vir, milhares de pessoas novamente começam a se entregar a Cristo. Aí ele não começa a dar conta de atender todo mundo, aí ele dá um brado, meu irmão. Ele olha para aquele monte de gente e diz assim: a seara é grande, mas são poucos os que querem atender ao chamado de Deus. E aí ele olha para os seus apóstolos e diz assim: façam uma oração, roguem ao Pai para que envie ceifeiros. Deus está falando com você. Deus está dizendo para você: você é o meu ceifeiro, você é a minha ceifeira. Eu chamei você para conquistar esta seara que está aí fora. E faça como eu faço. Quando eu saio para evangelizar, eu estou andando. Se a pessoa vai se congregar comigo ou não, eu quero que ela se congregue em algum lugar, porque a seara é dele, as almas são dele, as vidas são dele. E o meu papel nessa terra como missionário, como Isaías foi dizer: Senhor, ainda que eu seja cheio de defeitos, eis-me aqui, Senhor. Quem quer atender esse chamado? Minhas mãos não são as minhas, são tuas, Senhor. Minhas mãos
vou lhe dizer. A maior missão de Deus foi enviar Jesus. Jesus, quando ele veio para morrer naquela cruz, naquele madeiro, para morrer pelos meus pecados e os teus pecados. Escute, você nunca vai conseguir sozinho, nem eu, porque só existe perdão através de Jesus. Só existe um meio de eu alcançar a salvação, é através de Jesus. Só existe um meio de eu ter o perdão de Deus, é através de Jesus. Então, se existir alguém aqui nesta igreja, aqui ou mesmo aí online, que sentir vontade de entregar sua vida para Jesus, quero convidar você a sair do seu lugar, vir até aqui para nós orarmos juntos, eu e você. E saiba, foi por você, Jesus morreu por você, foi para te salvar, foi para te perdoar, foi por causa disso que Ele veio. Então só eu e você conseguiremos alcançar a salvação, é nele. O perdão só tem nele. A paz que o mundo não te dá, só há nele. Então não tem outro caminho. O único caminho é Ele. É por isso que nós cantamos, por isso que nós adoramos.